Oi meninos e meninas Mary Kay, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo falando um pouquinho sobre fechamento, né? O tema do nosso vídeo é como fechar uma venda com sucesso em Mary Kay, né? Fechando uma venda com sucesso em Mary Kay. Vou estar falando a respeito disso porque eu sei que tem pessoas aí que tem bastante dúvida, tem medo, né, de quando chega essa hora do fechamento, tem um pouco de medo, rejeições e até mesmo a questão das objeções que sempre o cliente, né, tenta nos mostrar, né, argumenta com algumas objeções pra gente. Então, como eu tenho um pouco de experiência com relação a vendas, né? Sempre trabalhei com vendas, então eu tenho mais desenvoltura para falar sobre esse assunto. E devido a esse trabalho todo que eu já tive antes da Mary Kay, eu sempre trabalhei com vendas, então eu tenho bastante facilidade em lidar com esses clientes. Tá bom, gente? Então, meu nome, né, é Denilce Reis, eu sou aqui de Salvador, tá? Sou consultora sênior, já sou consultora sênior, e esse ano ainda eu estou querendo me formar diretora, né? Estou aí caminhando para isso, estudando e trabalhando para poder me tornar diretora ainda este ano. E também sou estudante de Direito, né? Faço aí esse curso que eu gosto também, que eu amo. E a Mary Kay entrou na minha vida e agora eu tô dando preferência a levar esse trabalho, que eu quero ser diretora ainda esse ano, então eu resolvi trancar minha faculdade para poder me dedicar 100% à Mary Kay. Tá bom? Então, para quem não me conhece, esse é meu primeiro vídeo. Espero que surjam vários outros para a gente poder tirar dúvidas, né? E que eu puder ajudar vocês de alguma forma. Eu vou estar, assim, voltando aqui e fazendo outros, sim. Então, eu resolvi falar sobre isso porque eu já tenho um certo domínio, né? Vamos dizer assim, eu tenho bastante facilidade, eu não tenho esse trauma do fechamento, então para mim é super tranquilo e eu não tenho esse medo como muitas pessoas têm e até de ouvir falar do nome de vendas, né? Tanto que a gente tem pessoas, quando a gente vai iniciar, que fala que precisa vender, ela fala que não, né, porque não sabe vender. E isso é um grande engano, porque a gente está se vendendo praticamente o tempo inteiro. Quando você faz propaganda do seu filho, do seu namorado, do seu marido, da tua mãe, do teu pai, né, você já está vendendo algum produto de certa forma. Então, não tem essa coisa de eu sei vender ou eu não sei vender. Tudo é questão de prática. Tá? Então hoje eu vou estar aqui dando algumas dicas para essas pessoas que têm um pouco de dificuldade e para estar desenvolvendo esse negócio muito melhor. Claro que nós gostamos do lucro, né? E então isso vai ajudar bastante. Então, como eu falei, meu nome é Denilce, depois eu vou deixar meu contato, né, ao final do vídeo, para que se alguém tiver alguma dúvida, poder falar comigo. Tá certo, gente? Então, antes de começar a falar sobre sobre como você tem que lidar com esse cliente, o cliente difícil, aquele que sempre argumenta, aquele que sempre coloca uma objeção e que não quer porque tá caro, eu vou estar falando disso, tá? E outra coisa, então antes de falar a respeito disso, eu quero falar sobre uma coisa que eu andei vendo em alguns grupos e que, na minha opinião, eu não acho que seja verdadeira, tá? Aí eu vou dizer por quê. Eu vi essa questão, uma pessoa, alguém comentou falando que fez uma sessão e que nessa sessão não conseguiu vender. Ficou desanimada porque não vendeu, e aí querendo saber qual foi o motivo, será que foi porque ela não fez uma boa apresentação, que ela não conseguiu vender? E eu vi que algumas pessoas disseram que sim. Então, na minha opinião, isso não é verdade, tá? Eu acho que depende muito, claro, que nossa sessão você tem que colocar em prática também, tá? Então, para você colocar em prática e poder ter uma desenvoltura quando você falar dos produtos da Mary Kay,
você tem que estudar. Então, toda a nossa carreira, seja para vendas ou seja para iniciação, você tem que estudar. Como é que você vai falar de um produto para um cliente se você não sabe para que ele funciona, qual é o benefício que ele vai estar dando para o seu cliente, entendeu? Então, assim, tem que estudar. Claro, se você consegue falar com firmeza sobre cada produto que você está apresentando, isso ajuda bastante na hora do fechamento. Mas não quer dizer que assim, seja um fator definitivo, tá? Até porque tem diretoras, consultores, até nacionais mesmo, já falaram que já aconteceram isso com elas, de fazer uma sessão e nessa sessão não conseguir vender, tá certo? Então, assim, não se preocupe com relação a isso, tá certo, gente? Então, tem que estudar, tá bom? Mas isso não quer dizer que seja um fator decisivo, tá certo? Às vezes aquelas pessoas que estão participando daquela sessão naquele momento não pode comprar naquele momento, ou o cartão não está numa data boa, tá certo? Ou então já fez, não pode mais comprar naquele mês porque já esgotou o seu limite de compra, entendeu? Então, todos esses fatores também têm que ser levados em consideração, tá certo? Então, para essas pessoas que acham que aconteceu por causa disso, eu digo, pelo menos em experiência, né, por minha experiência, até porque eu já fiz sessões e em algumas delas eu também não consegui vender, então isso é normal, tá certo? A gente não se desesperem, não se descabelem, porque essa deu errado e que as demais vão dar também. Não é isso, tá bom? Então, eu quis falar isso no início, até porque isso faz parte também do fechamento, que às vezes a gente vai para uma sessão empolgada, achando que vai vender, chega lá e não vende. E assim, a única coisa que eu tenho que falar quando isso acontecer é que você não esqueçam dessas pessoas que estavam na sessão. Que depois você entre em contato para poder marcar uma nova, para saber o que ela achou, se ela está podendo comprar naquele momento. Por isso que é importante a ficha do cliente, porque até esses clientes que não compraram, eles vão marcar ali o que gostou, o que mais gostou, tá certo? E aí você vai estar ligando para o seu cliente, para essa pessoa que não comprou naquele momento, para estar lembrando a ela, olha, você gostou daquele produto, e agora? O que é que você acha de comprar? De adquirir, né? Que a gente não fala comprar, a gente fala adquirir. Então, são esses detalhes aí que eu achei importante falar um pouquinho sobre isso, né? Iniciar, na verdade, o nosso vídeo falando sobre isso, porque eu já vi que que algumas pessoas falam sobre isso e que tem muita gente que tem, né, esse receio aí. Então, olha só, vamos começar agora, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Qualquer coisa, depois eu vou deixar o meu contato, como eu falei, para vocês quiserem perguntar outras coisas também, porque se for falar tudo, o vídeo fica muito extenso, então fica cansativo para vocês, tá, gente? Então, olha só, uma coisa que eu vou falar agora e que possa até ser que para vocês, né, não seja importante, né? Às vezes a gente não olha assim e acha que não tem nada a ver, que isso não faz parte, mas de antemão eu já digo que faz sim, e que é para vocês terem essa preocupação também com relação ao que eu vou falar agora, tá? Porque isso também vai ajudar a vocês a estar fidelizando aquele cliente que você já tem, conquistando mais clientes, tá? E né, aquele trabalho da formiguinha, e que isso é importante sim. Tem pessoas que podem achar que não, mas eu acredito que sim, que é muito importante. Tá bom? Então, olha só, gente, para começar, tá? Para todas as pessoas aí que estão vendo o vídeo, seja consultor, seja diretor, seja quem ainda tá querendo entrar na Mary Kay, tá certo? Então, é o seguinte. As pessoas, gente, elas se interessam pelo que você faz, tá certo? Pelo brilho dos seus olhos. Ó. Elas se aproximam e se interessam e tendem a comprar por causa disso, tá? As pessoas, elas gostam de comprar com pessoas prósperas, vencedoras, tá bom? Aí é que eu falei que às vezes tem pessoas que podem achar que não é importante isso aí, mas é. Então, assim, o nosso trabalho, além de tudo, nós prestamos consultoria e o nosso papel
na verdade, é como eu falo que a gente é como se fosse um psicólogo, né? Que os nossos clientes, eles querem ali que a gente fique conversando com eles, dando uma atenção. Então, o cliente, ele percebe quando você faz seu trabalho com amor, com dedicação, e que apenas que ele não consegue enxergar só os cifrões nos nossos olhos. Então, a Mary Kay Ash, nos livros dela, ela fala muito a respeito disso, né? De você se doar. E outra coisa, é preciso gostar do que faz. Então não adianta você querer vir pra Mary Kay, tá? Achando que aqui é só rosa, tudo lindo e maravilhoso. É muito bom. Essa empresa realmente é maravilhosa, tá? Tá mudando as vidas de várias pessoas por aí. Inclusive a minha tem mudado. É muito boa, mas se você não gosta, se você não gosta do que você faz, se você tá vindo pra aqui só porque você tá interessado em dinheiro, ou no carro rosa, ou na viagem que você vai fazer, porque a Mary Kay vai estar te dando essa viagem, não é importante, tá? Então você tem que gostar do que você faz mesmo. E além disso, além de gostar do que faz, o nosso trabalho Mary Kay, que é prestar essa consultoria, né, é gostar de pessoas, é gostar de ajudar as pessoas. Então, se você não gosta de ajudar as pessoas, se você não tem esse potencial, realmente fica complicado o trabalho. Principalmente o nosso trabalho Mary Kay, que é essa coisa de você, da regra, né? Só faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, gente, ou você gosta do que você faz, ou você gosta de estar ali com aquelas pessoas, independente se você vai ou não vender, né? Ou vai ficar complicado o trabalho, entendeu? Então, tem que gostar de ajudar as pessoas, é um ponto muito forte no nosso trabalho, tá certo? Esse amor, essa dedicação pelas pessoas, o amor pelo próximo, né? É muito bom e com isso as coisas vão surgir na nossa vida, no nosso trabalho. Então, se você faz porque você ama o que você faz e porque você gosta de ajudar as pessoas, então o resultado ele vai vir em conjunto, tá certo, gente? Então, possa ser que para algumas pessoas isso não seja importante, eu acredito que até que não, né? Porque quem já tem aí algum tempo na Mary Kay, ou mesmo quem entra e se dedica ao trabalho Mary Kay, ela sabe que isso faz parte do nosso trabalho, né? Do nosso dia a dia, de nós consultores. Outra coisa, você tem que acreditar e ter convicção daquilo que você faz, tá certo, gente? Então, não adianta você querer e vender um produto e não ter convicção do que você tá falando. Ah, espera aí que eu vou ligar aqui pra minha diretora pra perguntar ela se realmente faz esse efeito ou não faz. Entendeu? Então, por isso que eu falo que tem que estudar, tá bom? Tem que estudar. E até no guia da construtora, lá tem várias coisas, né, falando a respeito até do próprio fechamento, de diálogos que você tem que ter com o seu cliente para poder estar argumentando as objeções dele, tá bom, gente? Então, assim, como eu falei, você tem que acreditar e ter convicção daquilo que você faz, tá? Então, você tem que ter domínio do seu trabalho. Como é que você vai vender produtos de beleza se você não sabe para que serve, né? Se você também não usa o seu produto, né? Outra coisa, você tem que ser o primeiro a acreditar na sua ideia, tá? Você tem que ser o primeiro a dizer que sua ideia é boa, que o seu produto é bom, tá certo? E além disso, você tem que ser o seu primeiro cliente. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, você tem que ser o seu primeiro cliente, tá? Então, logo quando eu entrei na Mary Kay, eu tinha muita receio, né? Não é nem que seja receio, eu ficava assim em dúvida se abrir ou se não abrir aquele produto para colocar no meu mostruário. E depois eu fui vendo que eu só ia conseguir vender tal produto se eu realmente usasse e tivesse mais firmeza na hora de falar para o meu cliente, entendeu? Olha, esse produto realmente tem esse efeito, vai te dar esse efeito aqui e não esse, tá bom? Para poder até saber qual é a necessidade que o meu cliente tem e qual produto que eu tenho que realmente vender para o meu cliente. Porque também não adianta eu fazer um mega kit para o meu cliente, vender para ele e ele não usar, entendeu? Então ele vai perceber que eu só quis vender e acabou.
Então, gente, você ser o seu primeiro cliente e ter mais convicção para você falar para o seu cliente, né? Isso é muito importante. Então, quando você começa a usar os produtos da Mary Kay, tanto a linha de cuidados com a pele ou maquiagem, né? E principalmente maquiagem. Maquiagem eu percebo muito que você só vende aquilo que você usa. Tá? Não adianta você querer vender aquela sombra se seu cliente não tá vendo você com aquela sombra, tá? Então, ou você é o seu primeiro cliente, e a partir daí, o seu cliente ele vai ver que realmente os produtos da Mary Kay realmente funciona, vai ser muito mais fácil para você. Eu sou uma experiência disso, eu tinha muitas manchinhas no rosto devido a espinhas, né? E meu rosto era muito manchado. Então, algumas pessoas vieram me procurar para saber o que foi que eu fiz, né? E viram no meu rosto a diferença. Então, ficou muito mais fácil para eu vender para esse cliente, que já sabia como era a minha pele antes de usar os produtos da Mary Kay, poder comprar comigo, tá? Ter mais confiança, ter mais credibilidade. Então, aí é como eu falei, você mostrando tudo isso pro seu cliente, ele vai sentir a verdade em você. Porque o cliente, ele observa, às vezes a gente acha que não, mas o cliente, a partir do momento que você entra, fala com ele, ele tá te observando dos pés à cabeça, entendeu? Por isso que a gente fala da imagem que é importante, tá? A imagem é muito importante, Mary Kay. Então não adianta você querer fazer uma sessão, sentar com o cabelo arrumado, sentar com a unha feita, sentar com uma boa maquiagem, tá, uma maquiagem bem feita. Então, tudo isso vai contar. E tudo isso faz parte lá do final, que é o fechamento, tá bom? Então, assim, com tudo isso que eu acabei de falar, isso vai estar gerando a credibilidade para o seu cliente. O cliente ele vai se sentir mais confortável comprando comigo do que comprando com outra consultora que ele não teve, que ele não viu essa verdade, né? Que ele não teve essa convicção. Tá bom, gente? Então, aí tem uma pergunta. Como é que você está gerando credibilidade para o seu cliente? Né? Como é que você está passando essa credibilidade para o cliente de vocês? Né? Então, o que eu tenho a dizer para vocês a respeito disso é que você passa a credibilidade para o cliente nos detalhes. Tá? É por isso que no início eu falei, tem coisas que tem pessoas que podem até achar que não é importante, mas que é sim, o cliente ele observa, e eu falo isso porque eu sou muito exigente com o cliente, tá? Quando eu vou entrar numa loja para comprar uma roupa ou qualquer produto que seja, eu quero ser bem atendida, gente, então olha lá a regra de ouro. Então, se eu entro em uma loja e a cliente e a vendedora, no caso, não me dá nenhum bom dia ou não me cumprimenta, então ela nem precisa se aproximar mais de mim, tá? Então, eu sou muito exigente com relação quando eu estou no outro lado, quando eu sou a cliente. Então, sejamos assim também. Então, vamos nos colocar no lugar do cliente. Como é que você gostaria de ser atendido? Por uma pessoa fracassada, por uma pessoa que não passa a imagem de uma pessoa próspera, né, animada, sorridente. Cadê o sorriso no rosto? Entendeu? Então, isso é fundamental e às vezes a gente acha que não é importante e é muito importante. Então, quando você passa a credibilidade do seu cliente nesses detalhes. São os detalhes que passamos credibilidade para o nosso cliente. Quando você vai dizer para o seu cliente? Quando você diz para o seu cliente, olha, senhora, amanhã eu te ligo às 10 horas. Então, ligue para o seu cliente às 10 horas. Se você prometeu fazer aquilo, faça. Tá? Se você disse para o seu cliente que vai mandar o e-mail para ele ver a Deluc, mande o e-mail para ele. Pode até ser que ele não veja naquele momento, mas no dia que ele for ver, ele vai realmente perceber, poxa, Edenilson realmente mandou o e-mail para mim no dia que realmente ela disse que ia mandar. Ela me ligou hoje 10 horas, então o cliente ele percebe isso, tá bom? Então, vocês precisam estar prestando atenção nessas coisas, né? Que vai estar ajudando bastante vocês. Até isso eu falo que você conquista um cliente e você também tem que fidelizar. Não adianta você vender uma coisa para o cliente hoje e não ver esse cliente nunca mais, tá bom? Então, são os detalhes que você vai fazer a diferença, tá bom, gente? Outra coisa que é essencial e muito importante. Eu falei já, mas agora eu vou falar, né, um pouquinho mais. Desde o instante que você
se apresenta para o seu cliente, isso já está envolvendo o fechamento, tá? Então, desde o momento que você cumprimenta, ou com um abraço, ou com um aperto de mão, eu não sei qual é a relação que você tem com o seu cliente, mas desde o momento que você se apresenta para ele, isso já tá fazendo parte do fechamento. Então, gente, vamos causar impacto com o nosso cliente, tá? Vamos já chegando mesmo. E isso eu falo para as pessoas que gostam de trabalhar em empresas, tá bom, gente? Então, quem gosta de trabalhar em empresa, eu faço muito isso. É essencial isso aí. Tem que chegar causando impacto, mostrando mesmo quem é você. A imagem nesse momento é muito importante, tá bom? Então, gente, não esqueçam disso, tá bom? Isso é muito importante. Como eu falei, nessa hora que a gente está causando esse impacto, tudo isso já está fazendo parte do nosso fechamento. E é nessa hora também que você vai mostrar para que veio. Cadê aquela força de vontade, né? Cadê aquela determinação? Você vai chegar lá de cabeça baixa, oi, bom dia, boa noite, meu nome Esquece, tá? Então, chegar chegando mesmo, oi, bom dia, eu sou fulano de tal. Então, você tem que chegar chegando mesmo, como dizem por aí. Então, essa é uma grande técnica também, né, de fechamento, você mostrar pro seu cliente que você se preocupa com ele, que você gosta do que você faz, né, que você tem essa vontade imensa de poder ajudá-lo, né, essa determinação que você tem. Não adianta você querer fazer uma sessão e já querer sair de lá correndo, se não vender, tchau, arruma tudo e vai embora. Não é assim, tá, gente? Não é dessa forma que nós, consultores Mary Kay, trabalhamos, tá bom? Lembra de gostar de ajudar as pessoas, tá bom? Então, lembre-se, nós somos profissionais, né? Cuja missão, gente, é conhecer as necessidades do nosso cliente, desenvolvê-las e saber como satisfazê-las. Então, é isso, nós temos uma missão, né? Lembra da missão da Americast de enriquecer vidas? É exatamente isso. A gente tem que conhecer qual é a necessidade do nosso cliente, né? Para tentar satisfazê-lo. Não é bom quando alguém mostra pra gente que se preocupa. Então, além de sermos consultores, nós somos amigos também do nosso cliente. Então, tente fazer essa relação de amizade com o seu cliente, para que ele perceba que seu interesse não é apenas no dinheiro dele, entendeu? Que você, claro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas que você também tem outras coisas que fazem com que você faça aquilo ali, entendeu? Então, gostar do trabalho, como eu falei, mostrar para o seu cliente aquela vontade que você tem. Eu costumo fazer assim, quando eu tenho sessão, eu procuro não fazer muitas sessões durante o dia, justamente por causa disso, para não ter que sair correndo, ou sei lá, fazer aquela coisa rápida, tá? Então eu procuro fazer menos sessões por dia, para eu poder dar mais atenção pro meu cliente, ou até mesmo se for um cliente novo, se já for um cliente que já esteja fidelizado, eu procuro ter mais esse tempo para ele, me dedicar mesmo para ele perceber que o meu trabalho é esse, de consultoria mesmo, sabe, gente, de estar ali ajudando, sabe, querendo o melhor para ele. E pode ter certeza que esse cliente que você faz isso, ele vai trazer outros para você, tá bom? Então, gente, como eu falei, nossa missão é essa, né? E agora chegou a melhor parte, né? Que é a hora das objeções, né? Vamos converter as objeções do cliente em motivos de compra, né? Quem não gosta disso, né? É tão bom quando você tá ali argumentando as objeções do seu cliente e que você vê que você conseguiu e depois fez a venda. É muito prazeroso. É muito bom, eu gosto bastante. Na verdade, eu gosto mais de lidar com os clientes difíceis do que com os fáceis, né? Porque você sente mais emoção na venda, tá bom? E é aí que o cliente vai mesmo perceber, poxa, ela realmente faz um bom trabalho. Isso aconteceu comigo. Na verdade, acontece sempre, mas tem clientes que você não esquece, né? Aconteceu comigo recentemente. Agora, no mês das mães, um cliente meu, ele comprou vários kits
na minha mão para dar de presente. E nisso ele ficava perguntando os valores e eu não falava, né? E ele ficava, você não quer me falar os valores porque deve ser caro. E nisso eu ia começando a falar dos benefícios para ele, ia perguntando quem eram as pessoas para que ele estava dando aqueles presentes, né? E aí ele preocupado com o valor. Então, quando eu comecei a falar dos benefícios, né, tentando agregar aqueles produtos para aquela pessoa que ele estava pensando em dar aqueles presentes, ele falou assim para mim: nossa, você realmente é uma boa vendedora, viu? Porque eu tô aqui há horas perguntando o preço, você não me fala, você só fala as vantagens e os benefícios do seu produto. E aí, eu fiz uma mega venda nesse dia para ele e pronto, ele é meu cliente, já me indicou várias outras pessoas. Então é isso, gente. Então não tenham medo de conversar com o cliente de vocês, tá bom? Eu gosto dessa coisa de perguntar mesmo e eu acho que é necessário, tá bom? Até porque nós prestamos consultoria mesmo. Não é só vender, tomar lá da cá e acabou, entendeu? Vamos lá. Agora eu vou falar de um exemplo, né? Na verdade, um exemplo clássico, e sempre acontece com nós consultores da Mary Kay, né? Já aconteceu comigo várias vezes e eu percebo também que já aconteceu com várias pessoas. Então, é um exemplo de um diálogo que vocês podem estar aí melhorando e fazendo já o teste para ver como é que funciona com vocês. Porque comigo dá super certo, tá bom? E é o seguinte, é um exemplo para naqueles casos que aqueles clientes falam assim. Vamos supor que seu cliente fale assim. Seu cliente vai argumentar que não vai gastar o dinheiro dele com produtos de beleza e que são caros, tá? Isso acontece muito, as pessoas têm essa coisa de dizer que a Mary Kay é caro, os produtos da Mary Kay, e que não são, tá? Então, quando isso acontece, eu procuro sempre conversar com o meu cliente e explicar para ele qual é o benefício dos nossos produtos, tá? Então, eu faço muito aquela coisa de perguntar. Não esqueçam do porquê. O porquê é muito importante no nosso trabalho. Então, vamos voltar a ser criança novamente. As crianças gostam de perguntar, né? E sempre elas conseguem alguma coisa no final. Então, vamos perguntar para o nosso cliente para saber qual que ele tá pensando, porque às vezes ele tá pensando uma coisa que não tem nada a ver com o que é, entendeu? Qual é a verdade mesmo. Então, vamos conversar com o nosso cliente para saber o que tá passando na cabeça dele, para partir daí a gente poder ajudá-lo. Então, olha só, quando isso acontece comigo, eu procuro fazer o seguinte diálogo com o meu cliente, tá certo? Então, vocês podem estar aí anotando e já tá começando a colocar em prática isso aí. Tá certo, gente? Então, olha só. Quando o meu cliente ele fala isso, que não quer gastar o dinheiro dele com produtos de beleza e que nossos produtos são caros, eu falo assim pra ele. Entendo o que a senhora está dizendo. Eu vou ler, gente, porque fica melhor, até pra vocês estarem anotando, tá? Que aí fica um diálogo certinho, vocês vão anotando e aí vocês vão estar, né, improvisando na hora da venda, tá bom? Então, eu vou ler. Ó. Entendo o que a senhora está dizendo. Aí, gente, vou parar um pouquinho para dizer. Nesse momento, você já está mostrando para o seu cliente que você se preocupa com ele, tá bom? Porque quando o cliente fala que não quer gastar com produto de beleza e que tá caro e você dá um jeitinho de sair daquela situação, ele vai ver que, tá? Para você, como faz, tanto fez, se ele quer comprar ou não quer comprar. Tá? Então, assim, quando você pergunta, entenda o que a senhora está dizendo, você já está causando para ele isso aí. Olha, realmente a Denilson se preocupa comigo, tá querendo me ajudar, tá? Então, vamos lá. Entenda o que a senhora está dizendo, mas a verdade é que não gastamos o nosso dinheiro em coisas que não nos trazem nenhum benefício. Por sua vez, investir no cuidado da pele, na aparência, nos traz vantagens para o nosso dia a dia. A senhora já parou para pensar o quanto a aparência, o bem-estar é importante hoje em dia? Então, olha a pergunta que você está fazendo para o seu cliente, tá? Lembra do porquê, tem que estar sempre perguntando. Então, você já fez uma pergunta. Aqui, nesse momento, gente, você já vai estar colocando o seu cliente para pensar, né? Às vezes a pessoa ela não consegue enxergar que ela precisa cuidar da pele, né? Aí quando chega em determinada idade, ela quer, sabe,
que tudo aconteça, que faça milagre. Então, as pessoas, elas acham que não tem que cuidar da pele. Então, e não dão tanta importância para isso, tá? Então, aí você vai estar fazendo com que o seu cliente pare para pensar. E neste momento, ele vai estar já, né, sem querer falar mais nada, tá? Aí ele já vai estar começando a te ouvir, tá? E perceber que você tá ajudando ele, qual é o seu papel naquele momento. E ele já vai estar com receio de te dar mais objeções, tá bom? Então, aí vamos continuar. Se sentir mais bonita, mais cuidada, é muito importante. E as pessoas observam o quanto estamos mais bonitas e atraentes. Portanto, a senhora está investindo em produtos de beleza de alta qualidade e, como a senhora mesma viu, nós da Mary Kay estamos preparados para fazer render cada centavo seu. E o seu lucro, ó, qual é o lucro que ela vai ter, gente? Investindo nos nossos produtos de beleza. E o seu lucro, fulana, sei lá qual é o nome da sua cliente, será estar muito mais bonita e feliz com sua própria imagem. Como fica melhor para você? No cheque ou no cartão? Gente, é um diálogo direto. Você não dá tanta abertura para sua cliente estar colocando mais objeções, tá? Como eu falei no início, você falando daquelas coisas todas, você já vai dar a impressão para ela realmente que você está se preocupando. Não é nem questão de dar a impressão, que nosso trabalho é esse mesmo, de querer ajudar, né? De querer ajudar nosso cliente. Então, ele vai estar percebendo a nossa diferença, tá? Porque nossos clientes, quando conhecem os produtos da Mary Kay, não conseguem mais voltar para outra marca, os nossos clientes são fiéis, justamente por causa do nosso trabalho, né? Porque nós estamos ali sempre prontos para ajudar, tá? Então, pediu o cartão, fez a venda, bingo! Bingo, você já vendeu, você já fez aquela venda. E aí, meu anjo, é 2 mais 2 mais 2. Se já for um cliente fidelizado, melhor ainda, entendeu? Então, assim, esse é um diálogo muito comum, né? Essa objeção acontece bastante e você pode estar usando aí e incrementando no dia a dia para cada cliente de vocês. Né? Então, gente, o fechamento ele não deve ser encarado como de forma nervosa ou de forma tensa, tá? Quando você começa a argumentar essas objeções para o seu cliente, você está provando para ele, né, que os seus produtos têm valores, né? Que tem valor o nosso produto, tá? Então, e outra coisa, você deve também estar provando para o seu cliente neste momento, né? Quando você está falando, argumentando a objeção dele, nessa afirmação que você está falando com ele, dizendo por que é bom investir nos produtos de beleza, por que tem que se cuidar, você vai lembrando dos momentos anteriores da sessão, né? Que você vai fazer com que ele comece a lembrar como ela ficou, no caso, mais bonita, como a pele dela ficou mais macia. Então, é isso, você vai... Desculpem, você vai, né, fazendo com que ela se lembre daquele momento maravilhoso que ela teve na sessão, tá bom? Então, colocando em prática esse diálogo, você vai começar a encarar as objeções de maneira diferente, né? E ao invés de prejudicar na hora do seu fechamento, vai estar te ajudando a enriquecer muito o seu fechamento, tá bom, gente? Então, agora eu vou dar mais outras dicas, tá? E vou falar mais um pouquinho dessa questão do tá caro, que as pessoas gostam muito de falar do tal do tá caro. E nessa hora você pode falar também da seguinte forma. Se o cliente falar que o produto tá caro, aí você vai falar o quê? Mas caro comparado a quê, senhor? Ou senhora? Aí ela vai te dizer, comparado a quê, você vai ter que argumentar, tá bom? Novamente, perguntar, tá bom? Outra coisa, o vou pensar. As clientes também gostam muito disso, de falar que vai pensar. Eu vou pensar, tá? E aí você fala, tá bom. E aí, acabou. Você não vê mais essa cliente dia nenhum mais,
né? Então, quando a cliente fala que vai pensar, eu costumo também estar argumentando e estar perguntando para ela por que ela vai pensar. E estar ajudando ela a fazer a compra naquele momento. Então, eu falo o seguinte, eu respeito o que pensar é importante, mas o que eu posso fazer agora para que a senhora tome a decisão? Então, gente, mais uma vez, eu estou mostrando para o meu cliente que eu me preocupo com ele. O que eu posso fazer agora para a senhora tomar a decisão? Então, gente, olha o nosso papel de ajudar, de ser amigo, de ser psicólogo, né? Então, é isso aí, é você mostrar para o cliente que você está interessado nele, tá bom? E fazer com que ele se sinta bem. Então, outra coisa que você pode perguntar, o que te impede de levar agora, né? Você vai falar pra ele, o que eu posso fazer para que a senhora tome a decisão agora? E nisso vocês vão estar conversando. A partir daí, já no final, você, o que te impede de te levar agora, fulana? Entendeu? Então, gente, é por isso que eu falo de você ter um tempo para dedicar para aquele momento. Não adianta você ir para lá querer fazer um trabalho em 5 minutos e acabou, porque o cliente ele percebe isso, viu, gente? Ele percebe, o cliente ele percebe muito, às vezes a gente acha que não, mas percebe. Então, não venda preço, venda valor, né? Qual é o valor que você vai vender para o seu cliente? Então, pense bastante, venda benefício para o seu cliente, faça com que ele imagine como ele vai ficar utilizando nossos produtos, né? Faça o cliente entender o quanto o nosso produto vale, tá? E você vai começar a criar na cabeça dele cenários, né? Para que ele possa já começar a imaginar, a ver como é que ele vai estar daqui a uma semana, daqui a um mês, usando nossos produtos, tá? Aquele material da gente da sessão, né? Lá tem várias, eu esqueci o nome agora, mas lá tem falando da dinâmica para você fazer na hora da sessão com o seu cliente. Pedir para a cliente fechar os olhos e fazer ela se imaginar, né, bonita, tal. Então, gente, isso é importante fazer. Então, tem pessoas que nem aquele material leem, coloca lá só de enfeite na mesa e não lê. Eu já li tudo várias vezes e até na hora da sessão, às vezes eu tô sempre olhando para poder estar desenvolvendo isso também na hora. Então, crie cenários na cabeça do seu cliente, tá bom? Para ele se imaginar e perceber que esse investimento é para a vida inteira, né? Vamos dizer assim. É tão bom quando alguém olha pra gente e fala, nossa, Edinho, seu rosto tá bonito, né? Eu mesma, como eu falei, eu tinha problemas de manchinhas e hoje as pessoas olham pra mim, nossa, como você tá mais bonita, tá com o rosto mais bonito. É muito melhor. É ótimo você ouvir esse elogio, né? Então faça isso na cabeça da cliente de vocês, tá? Uma coisa agora importante, muito importante. Não responda tudo que seu cliente perguntar. Aí você vai dizer, nossa, como assim não vou responder o que meu cliente perguntar? Não é que você não vai responder, você só não vai responder o que ele realmente está esperando que você diga para ele, tá bom, gente? Então, assim, vamos supor que ele pergunta se você parcela, né? E aí, a sua resposta de imediato é dizer que sim. Então, esqueça, não fale sim, tá bom, gente? Então, quando seu cliente perguntar para você se você parcela, o que você vai dizer para ele? Vamos anotar? Você vai falar assim, em quantas vezes você quer parcelar? Vamos perguntar novamente. A gente não tem que já de imediato responder para o nosso cliente o que ele já quer ouvir, não. Vamos perguntar novamente, tá? Ó as perguntas aí fazendo efeito. Então, em quantas vezes você quer parcelar? Aí ele vai dizer, em 3 vezes. E aí, o que você vai falar para ele? Sim de novo? Não, né, gente? Então, vamos lá. Em 3 vezes, se eu parcelar, você fecha o negócio? Então, gente, é isso aí, tá bom? Esses diálogos, vocês podem estar colocando em prática e estar moldando também, tá bom? Então, anotem, que é para poder vocês começarem a pôr em prática, tá? Então, não esqueça, vamos vender benefícios, tá? Antes de mais nada, vamos vender benefícios, porque o cliente, ele não se preocupa com o preço não, tá, gente? Ele não se preocupa. Às vezes a gente acha, o cliente, eu não vou comprar porque é caro, né? Não, viu?
Ele só tá te testando pra ver quem é, como é que você vai lidar com essa situação, né? Você vai sair, vai, tá bom, é caro mesmo, tchau, né? Então, o cliente ele testa também, tá? Então ele testa a gente para ver se realmente, até para comparar, né? Às vezes eu já atendi uma cliente que ela já tinha sido atendida por outra consultora da Mary Kay e essa pessoa ela não deu atenção devida. Então, quando ela me ligou procurando, e na verdade eu já fui indicada de uma cliente minha, eu falei pra ela, ó, da regra de ouro, e ela chegou e falou assim, eu não quero saber. Eu não quero mais ser atendida pela tal consultora e acabou. Entendeu? Então, eu ia chegar e não ia procurar essa pessoa para poder desfazer toda aquela coisa que ficou, né? Aquele mal entendido. Então, eu fui procurar essa cliente e hoje eu tô aí com ela, fazendo, fidelizando, né? Fazendo o 2+2, tô aí com ela. Inclusive, essa cliente já me indicou para outras pessoas. Então, o nosso trabalho é esse, tá bom, gente? Vamos vender benefício e a venda começa quando o nosso cliente ele diz não, tá? Quando ele diz não, é a hora que tá boa, tá? Quando ele fala eu não quero, e aí que tá bom de começar, tá bom? Então esse cliente que diz que não quer é o que mais compra. Tá bom, gente? E agora, né, se eu falar mais dicas, o vídeo já tá bem grande, então eu vou falar só essa última coisinha, que também é muito importante, pra gente poder terminar, tá? É o método da balança. E o que seria esse método da balança, né? Qual é o método da balança? Então, gente, o método da balança nada mais é do que você colocar de lado. Na verdade, não é que a gente vai colocar de lado, é que vai surgir esse momento, tá bom? Não tenha esse consultor que não se deparou com essa situação, tá? Então, eu vejo pessoas postando no Facebook a tabela comparativa de preço e que eu acho que não tem utilidade nenhuma ficar postando tabela comparativa da nossa marca com as demais, né? O cliente ele não quer saber disso, viu? Só porque ele olhou ali e viu que o nosso produto é mais barato do que o outro cliente, se ele já usa aquele produto, ele não quer saber. Então ele quer que você mostre para ele porque que o seu produto é melhor do que o do outro, para ele poder sair daquela marca e ficar com a gente, tá? Independente de ser barato ou não ser, tá? Então olha só, é isso que é o método da balança, viu, gente? De um lado é o concorrente e do outro é o nosso produto, né? É o produto Mary Kay. Então, acredito que todas as pessoas já se depararam com a situação do cliente ou já usar outra marca, ou sabe quando você vai oferecer e ele não conhece os produtos da Mary Kay, que tem pessoas ainda que não conhecem, ele fala de outra marca, né? E o que você faz nessa situação? Você não fala da sua marca porque ele já usa outra? Ou, sei lá, eu não costumo fazer isso. Só se o cliente realmente, ele mostrar pra mim que não tem interesse de forma alguma, entendeu? Se ele tiver bastante resistente a não querer, pelo menos, nem experimentar o meu produto. Mas quando isso acontece, eu costumo tá ali mesmo, argumentando e mostrando pra ele o meu produto. Nem que ele não venha, mas pelo menos ele já experimentou, tá bom? Então, assim, tem pessoas que não gostam de falar nesse assunto, tá? Acham que não tem utilidade ou que não é necessário tá falando. Mas, gente, é muito importante a gente conhecer o nosso concorrente, tá? A Mary Kay, ela só tá crescendo e as empresas, elas já estão começando a perceber isso, né? Então elas já estão começando a fazer um plano, ter ações para isso, porque ninguém quer perder, não é verdade? Então nós precisamos conhecer nosso concorrente. Claro que você não precisa conhecer seu concorrente a fundo, até porque você não vai vender o produto dele, mas você precisa conhecer para poder estar argumentando com o seu cliente quando acontecer essas situações. Tá certo? Então tem diretoras ou consultores que não gostam de falar sobre isso, mas como eu falei, eu sou tranquila, eu falo mesmo, se meu produto é melhor, eu vou mostrar pro meu cliente porque que meu produto é melhor e vou mostrar pra ele porque que eu tô garantindo pra ele que meu produto é melhor. Tá? Então, como você faz, gente, para que o cliente veja que seu produto é melhor? O que você tá fazendo?
tá fazendo alguma coisa, já colocou alguma coisa em prática para mostrar para esse cliente que seu produto é melhor? Vou pegar aqui um papel para estar mostrando para vocês, tá? Gente, quando isso acontece, eu vou pegar uma canetinha também. Quando isso acontece, eu viro para esse cliente. Se ele não foi meu cliente, eu só tô, né, me apresentando para ele, o que eu falo? Eu faço o seguinte: permita-me te ajudar a escolher qual é a melhor decisão para você, ou o que é melhor para você. Eu faço isso, eu pergunto, tá? Então, possa ser meu cliente, possa ser aquele cliente que está na sessão, mas que usa outra marca, pode ser um cliente que eu encontrei na rua, que eu abordei e ele me falou que usa tal marca, e aí eu desenrolo, tá bom? Então, eu não fujo, não, eu não fujo. Aí eu pergunto: permita-me te ajudar a escolher o que é melhor, qual é a melhor decisão para você? E aí é a hora que fica boa o negócio. Aí o que vocês fazem, gente? Só para ficar melhor, para falar sobre esse assunto, eu vou pegar uma folha de papel, tá? E vou fazer uma lista aqui no meio, tá bom? Você pode estar fazendo isso se você tá lá naquele momento, na hora do fechamento, ou sei lá, ou então você pode falar mesmo, sem estar utilizando papel, tá bom? Eu vou fazer, fazer um tracinho aqui no meio da folha, tá? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aqui eu vou colocar do lado o concorrente, tá? E do outro lado eu vou colocar MK, que é nós. Então, gente, olha só, eu sumi um pouquinho, né? A lista, a linha no meio, concorrente, concorrente, MK, tá? Então, gente, quando isso ocorre, o que eu vou fazer com o meu cliente? Aí eu vou fazer o seguinte: novamente vou fazer perguntas para ele, tá bom? Então, olha só. Aí você começa fazendo o seguinte. Você começa perguntando. Novamente, o poder de perguntar, tá? Você começa perguntando para o seu cliente: cliente, esse concorrente tem esses pontos? Aí ele vai falar se tem ou se não tem. Aí você vai colocar aqui: tem esse ponto? Anota. Tem essas características? Anota. Tem isso? Tem outra coisa? Por isso, quando eu falei que a gente precisa conhecer pelo menos um pouquinho o nosso concorrente para estar podendo tá argumentando nessa hora, nesses momentos, tá bom, gente? Então, por isso que é bom você conhecer um pouquinho. Eu acredito que, assim, as marcas mais conhecidas aí, a gente já acostumou, já utilizou, né? Então, a gente tem mais facilidade para poder tá falando a respeito disso. Então, por isso que é bom você conhecer o concorrente para poder argumentar para o seu cliente por que o seu produto é melhor, tá? E aí você vai colocar, né? Tem essa característica, tem esse benefício, e vai anotar. E o seu cliente vai estar falando se tem ou se não tem, tá? Ao final, o que você vai fazer? Aí você vai falar o seguinte pro seu cliente. E nisso, gente, já esquecendo de falar, tudo que ele falar pra você, você elogia, tá? Tudo que ele disser, você elogia. Não vamos dizer, tá bom? E depois eu vou te dizer por quê. Tudo que ele falar, tem característica? Tem. Você vai elogiar. Você vai elogiar, tá? E aí, tudo que ele elogiar, você vai... Ou tudo que ele confirmar, você vai estar elogiando, tá bom? E aí, por que você vai elogiar? Porque, gente, o nosso cliente, as pessoas em si, elas não esperam que nós, né, temos essa reação, tá bom? Elas não esperam que a gente elogie o nosso concorrente. Normal do ser humano, não é nem normal, é natural do ser humano criticar, né? E dizer, olha, aquele produto não presta, o meu é melhor, então não façam isso. Então, por isso que é bom saber lidar nessa situação. Senão você vai perder o cliente. Na verdade, você nem vai conseguir ter esse cliente, né? Então, olha só. Você não vai falar mal do produto do concorrente.
tá? Porque o cliente, ele não espera que a gente elogie, viu, gente? O cliente, ele não espera isso. Ele espera que a gente fale mal mesmo, tá? E aí, o que é que você tem a mostrar pro seu cliente nisso? Porque aí você vai dizer, você vai fazer o seguinte, colocou tudo aqui do concorrente, agora chegou a nossa vez, né? Chegou a nossa vez aqui, tá? Aí você vai fazer. Você vai falar pro seu cliente, olha só, o concorrente fulana tem isso, mas o meu produto tem isso e mais isso. Então eu vou colocar aqui mais e 3 pontinhos. O concorrente tem esse benefício, o meu também tem e tem mais 3 pontinhos. Aí eu vou falar o que tem de melhor, né? Sendo que meu concorrente tem essa característica, o meu produto também tem. No entanto, o meu produto tem mais. Viu, gente? Então, é nessa hora, é por isso que a gente não pode falar mal do produto do concorrente. Porque, além disso, você vai falar, olha, fulana, olha, dona Maria, o concorrente, ele tem esse benefício, mas o meu também tem, e além disso, tem mais. Tá? Então, gente, é nessa hora que a gente vai falar do nosso produto. Tá? Aí é a hora que você vai começar a falar dos benefícios, gente, que só o nosso produto tem. E realmente, gente, não tem comparação, tá? Quando eu entrei na Mary Kay, eu não conhecia os produtos da Mary Kay. Eu entrei porque eu queria mesmo ganhar dinheiro, então eu não conhecia. E a partir do momento que eu usei o meu primeiro produto na Mary Kay, eu fiquei encantada. Tá? Quando eu usei a primeira vez a base da Mary Kay, eu nem acreditava que aquele produto existia. Ficava me perguntando, meu Deus, como é que eu pude viver tanto tempo sem utilizar essa base? Tá? Aqui em Salvador faz bastante calor e eu coloco minha base de manhã e as pessoas olham pra mim e falam, meu Deus, que produto é esse que você tá usando? Eu tô sentindo que você tá transpirando. No entanto, tá tudo no lugar. E aí, minha filha, eu falo na hora o que é. Entendeu, gente? Então, aqui em Salvador, as pessoas, elas não têm, tinham esse medo de usar de maquiagem, porque como aqui faz bastante calor, e eu não tenho. Eu chego, boto meu make, e as pessoas olham, nossa, eu tô vendo realmente que você tá bastante, tá transpirando bastante, mas que tá tudo no lugar, tá? Então, gente, é essa hora do mais, tá? Deixa eu passar pra cá. É a hora do mais, gente, que a gente vai começar a falar dos nossos benefícios, que só a nossa marca tem. Não adianta, não tem pra ninguém, tá? Não adianta dizer que a marca tal faz o mesmo efeito, porque não faz, porque o nosso tem uma característica melhor, tem um benefício melhor, tá bom? Então, por isso que não é bom você ficar criticando o produto do concorrente, não é legal, não é profissional, tá? Não fica nada agradável você ficar criticando o produto do cliente, o cliente ele não gosta disso, tá? Se você for pegar aí um cliente mais exigente, ele vai tá falando isso pra você. Ele vai estar te corrigindo, tá bom? Então, gente, é nessa hora que a gente vai falar dos nossos benefícios, tá bom, gente? Então, eu queria falar sobre isso, porque tem pessoas aí que acabam não vendendo pra esses clientes que têm esse perfil, né? E eu não tenho esse problema, só se o cliente realmente mostrar pra mim que ele não quer, tá? Tem pessoas que elas falam mesmo, né? Então, só se ele não quiser. Mas se eu tiver uma abertura para poder estar explicando esses fatores que eu acabei de falar, eu vou falar, tá bom? Então, e fazendo isso, gente, você vai atrair a confiança do seu cliente, né? Sem contar que você vai atrair a confiança do seu cliente, tá bom? Porque ele vai falar, nossa, ela tinha tudo para falar mal do concorrente e ela não falou. Pelo contrário, ela elogiou o produto do concorrente, porque se seu cliente usa aquele produto e você dizer que não presta, é que você vai estar falando do seu cliente, né? Você tá, nossa, ele usa um produto que não é bom, entendeu? Então o cliente ele percebe isso. Então você elogiando o produto do seu cliente, você vai estar atraindo a confiança do seu cliente, porque além de você estar elogiando, você vai estar dizendo por que o seu produto é melhor, tá bom? E aí só vai falar isso
quem realmente conhece os benefícios dos nossos produtos, tá bom, gente? Gente, vamos no Sintonia, vamos estudar os produtos, lá tem tudo, gente. A Mary Kay, ela dá tudo pra gente, até o jeito que vai usar, se é 2 vezes na semana, se é 1 vez na semana. Tem gente, tem tudo, então não tem porquê ter medo dessas situações não, se vier a ocorrer, tá bom? Então vamos estudar as características do nosso produto, os benefícios dos nossos produtos, tá bom? Pra gente ter mais convicção, porque é nisso que vai dar toda a diferença na hora do seu fechamento, tá bom, gente? É o cliente ele perceber esse domínio que você tem sobre o que você tá falando, tá bom? Então, gente, pra finalizar isso, tá bom? Vou tirar um pouquinho aqui meu óculos. Pra finalizar, foi isso mesmo que eu tinha pra falar, tá? Não dá pra falar muita coisa, porque na verdade eu já até acabei estendendo o tempo que eu queria pra não ficar um vídeo muito longo, mas já vi que ficou. Mas eu espero que tenham ajudado vocês, né? E assim, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, sabe, que realmente sobre esse tema, ou então outra coisa que eu posso estar vindo aqui para poder falar para vocês, tá? A respeito dessa questão do fechamento, eu venho aqui sem problemas para estar falando para você, tá bom? Então, tem uma coisa também que eu tenho para falar de um livro, tá bom? Eu tô descabelada. De um livro que pode ajudar as pessoas, né? Que as pessoas, é bom sempre estar estudando, tá bom, gente? Então vamos lá, eu vou dar uma dica de um livro aqui, que é O Segredo da Arte de Vender. Tá bom, gente? Então, o nome do livro é O Segredo da Arte de Vender. Quem quiser pode começar a ler, que é muito bom. Vai estar ajudando vocês aí na hora de receber o sim do seu cliente, tá certo? Então, é de uma forma bem dinâmica, bem sutil. Esse livro é muito bom. Então, quem quiser aí pode estar adquirindo, né? Vou falar de novo o nome do livro. É Os Segredos da Arte de Vender, tá bom? Gente, o meu Facebook tá como Edenilce Reis, tá bom? Edenilce Reis. Meu e-mail é o y_nh22@hotmail.com, tá bom? Quem tiver dúvida ou quem quiser saber mais a respeito do assunto, pode mandar e-mail, me adicione no Facebook, tá bom, gente? Eu queria agradecer e de vocês estarem aqui, né, tirando um pouquinho do tempo de vocês poder estar vendo esse vídeo. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas que têm essa dificuldade, como eu falei, e se eu puder estar ajudando, estar vindo aqui novamente para fazer outro vídeo, ou falando sobre fechamento novamente, ou qualquer outra coisa que tenha a ver com a técnica, né, com essa arte do fechamento, né, com a técnica de vendas, eu vou vir aqui falar para vocês, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meu primeiro vídeo, então aí desculpem qualquer erro, qualquer erro técnico, e o próximo com certeza vai ser muito melhor. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus, né? Sucesso aí nas vendas, sucesso na carreira, para quem já tá na carreira, né? Um grande beijo, muito obrigada. Tchau.